Bom dia a todos, estamos iniciando mais uma escola interativa, dando sequência à nossa semana, o ciclo de palestras da Semana do Meio Ambiente. Hoje, então, a nossa terceira palestra que vai tratar do tema Gestão dos Recursos Hídricos. E quem vai estar falando aqui para nós é a Mariana Sophie Horda, engenheira química, especialista em gerenciamento de recursos hídricos e técnica do Instituto das Águas do Paraná. Eu sou Caroline Pereira, juntamente com meu colega Silvio, da Coordenação de Educação à Distância Web, faremos a mediação técnica deste evento. Eu vou passar, então, a palavra para a Mariana. Então, bom dia a todos. Como foi mencionado, então, eu vou estar falando para vocês sobre a gestão dos recursos hídricos no estado do Paraná, da forma que a mesma foi estabelecida na Política e Sistema Nacional Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Bom, a Lei Nacional de Recursos Hídricos, poderia passar o próximo slide? A Lei Nacional de Recursos Hídricos, ela foi, então, editada no ano de 97, janeiro de 97, e a próxima. E a Lei Estadual de Recursos Hídricos em 99. Então, portanto, como a nossa lei ela foi editada 2 anos depois da Lei Nacional, nós temos exatamente, então, os mesmos fundamentos, objetivos e instrumentos da política, e o nosso sistema de gerenciamento de recursos hídricos, a nacional e estadual, elas são, então, similares umas às outras. Próxima. Os fundamentos, então, elas parecem bastante óbvios, mas elas são muito importantes e agora instituídas por lei. Temos, então, primeiramente, que a água ela é um bem unicamente de domínio público, ela é de domínio ou da União ou dos estados. Nós não temos água de domínio ou do município ou privado, após essa legislação. E a água, ela passa, então, a ser um recurso dotado de valor econômico. Então, é esse fundamento que possibilita, então, a cobrança pelo uso das nossas águas, quer seja água de rio, poço ou mina que venha a ser utilizado. Em situação de escassez, então, o uso prioritário desses recursos hídricos, ela é para consumo humano e de sedentação de animais. Isso quer dizer que, em situações de escassez, nós, órgãos gestores de recursos hídricos, poderemos cessar a outorga dada para outros usos e que se mantém, então, essencialmente o uso para abastecimento público. A gestão dos recursos hídricos, ela deve sempre estar prevendo o uso múltiplo das águas, e é muito importante esse outro conceito de que a bacia hidrográfica, ela passa a ser a unidade territorial de planejamento. Então, a gestão dos recursos hídricos, ela é feita por bacia hidrográfica, já era feito assim, mas agora, por lei, a gestão dos recursos hídricos é por bacia hidrográfica. E esse último fundamento, eu acho que é o mais importante de todos, pois, a partir dessa legislação, a gestão dos recursos hídricos, ela não passa a ser mais unicamente feita pelo órgão gestor de recursos hídricos, mas ela passa a ser descentralizada e compartilhada com a participação do poder público estadual, municípios, usuários de recursos hídricos e sociedade civil organizada através do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e os comitês de bacia. Próximo. Próximo. Os recursos hídricos, então, em vermelho, são recursos hídricos de domínio da União, e os demais, então, recursos de domínio dos estados, os em verde. Então, os de domínio da União, a gestão, então, dos recursos são feitos pela Agência Nacional de Água, Conselho Nacional de Recursos Hídricos e comitês federais de bacia. Já no estado do Paraná, os demais cursos d'água, elas são de gestão do Instituto das Águas do Paraná, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e dos comitês estaduais de bacia. Próximo. Bacias hidrográficas, então, próximo. Essa, então, é um exemplo de bacia hidrográfica. Então, o que é uma bacia hidrográfica? É toda a área delimitada pelo divisor de bacia, que é aquela linha em vermelho. Então, toda a chuva ou efluente lançado dentro dessa área de abrangência, ela drena para o rio principal, que passa a ser o nome dessa bacia hidrográfica. Temos, então, bacia hidrográfica do rio Tibagi, bacia hidrográfica do rio Iguaçu, etc. Próxima.
Esse próximo slide já apresenta, então, uma bacia hidrográfica que tem toda a intervenção, né, do homem, com usuários como abastecimento público, a indústria, geração de energia, uso agropecuário, ocupação urbana. Então, são essas as bacias hidrográficas que vamos, então, estar fazendo a gestão dos mesmos. Os objetivos da Política Nacional Estadual de Recursos Hídricos, elas são, então, o de assegurar às atuais e futuras gerações uma água em qualidade e quantidade, e também uma utilização racional e integrada dos recursos hídricos, bem como a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos, quer sejam cheias, quer sejam estiagens. E próximo. E também essa legislação trouxe algo muito importante consigo, que são esses instrumentos de gestão de recursos hídricos. Eles são instrumentos que são interdependentes e complementares entre si. E são os que viabilizam, então, essa implementação da nossa política. O Plano Estadual de Recursos Hídricos, ela tem um diagnóstico, então, bastante abrangente dos recursos hídricos do nosso estado, e ela também traz consigo uma série de programas que devem ser implementados nas diferentes bacias hidrográficas. É um plano que ele já foi aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos. O segundo, plano de bacias hidrográficas, já são planos já bem mais detalhados, o diagnóstico mais detalhado, e nós temos, então, uma série de ações, projetos, programas que serão implementadas naquela área de atuação daquele comitê de bacia. Então, cada comitê de bacia é responsável pela aprovação do seu plano de bacia hidrográfica. Quais as ações que nós queremos que tenha, então, naquela área de atuação. O enquadramento dos corpos d'água em classes, então, nós teremos corpos d'água em classe especial, que é a melhor qualidade, 1, 2, 3 e 4, que é a pior qualidade. Então, o comitê de bacia vai estar decidindo qual a qualidade de água que nós queremos para cada curso d'água ou trecho de curso d'água. Temos o outro instrumento, que é a outorga de direito de uso de recursos hídricos, que é aquela licença pelo uso da água. Então, qualquer uso de água, quer seja de rio, poço ou mina, ou lançamento de alguma carga efluente num curso d'água, deve necessariamente, então, ter a outorga de uso do Instituto das Águas do Paraná. E o Sistema Estadual de Informações de Recursos Hídricos é aquele, então, que serve de apoio à tomada de decisão, quer seja do órgão gestor de recursos hídricos, do Conselho Estadual ou dos comitês de bacia. Próximo. O Sistema, então, Nacional Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, eles têm, então, uma composição bastante similar. Nós vamos nos focar, então, do lado no Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, onde nós temos, então, no topo, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que é a instância superior desse sistema, desse novo sistema que vem junto a essa legislação de recursos hídricos, e cabe, então, ao Conselho questões como opinar sobre a legislação de recursos hídricos, aprovar o Plano Estadual de Recursos Hídricos, a proposta de instituição de comitês de bacia, a área de atuação dos mesmos, etc. A SEMA é sempre o secretário da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que é o presidente do Conselho, e o Águas Paraná, que é o órgão gestor de recursos hídricos, cabe a ele no sistema a Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Já os comitês de bacia hidrográfica, que são a instância regional de decisão, eu entendo que é a instância mais importante desse sistema, porque nós temos aí poder público estadual, poder público municipal, sociedade civil regional, os usuários de recursos hídricos, então, verificando quais as ações que devem ser implementadas, aprovando isso no plano de bacia. Esse plano de bacia tem, então, um diagnóstico da situação dessa área de abrangência e o que nós queremos, quais ações, projetos, etc., queremos que sejam, então, implementadas nessa área de atuação do comitê.
E, por último, nós temos, então, as gerências de bacia, que a nível nacional se chamam de agências de bacia, que são o braço executivo desse sistema todo. Então, tudo que fica decidido a nível de comitê de bacia, as ações a serem implementadas, elas vão ser executadas, então, pelas gerências de bacia, que no estado do Paraná também é uma função do Instituto das Águas do Paraná. Próximo. Então, rapidamente, atribuições do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e também já ações implementadas são opinar sobre as propostas de legislação relativa a recursos hídricos, aprovar os princípios e diretrizes da Política Estadual de Recursos Hídricos, aprovar a proposição de comitês de bacia e sua área de atuação, arbitrar e decidir sobre conflitos entre comitês de bacia, deliberar sobre projetos de aproveitamento que extrapolem o âmbito de um comitê de bacia, critérios e normas gerais para outorga e para cobrança pelo uso da água, e muito importante também, os recursos que são alocados no Fundo Estadual de Recursos Hídricos, elas também são decididas na plenária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, de que forma esses recursos vão ser aplicados. Próximo. Então, quanto à legislação de recursos hídricos, apenas mencionar rapidamente que todos os decretos que regulamentam a Lei Estadual de Recursos Hídricos, eles também são aprovados no Conselho Estadual, então a forma de funcionamento e competências do Conselho ou dos comitês de bacia, de que forma que a sociedade civil venha a participar, então, do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, quais os aportes de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos e as suas aplicações, a cobrança outorga pelo direito de uso de recursos hídricos e de que forma se dão as multas e infrações na parte de recursos hídricos. Próximo. A composição do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, nós temos, então, o presidente, que é sempre o secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a secretaria executiva, que fica no âmbito do Instituto das Águas do Paraná, e mais 34 membros, 34 titulares, 34 suplentes, distribuídos dessa seguinte forma: 17 a metade do Poder Executivo Estadual, e os outros 17 com representação, 2 representações da Assembleia Legislativa, 3 dos municípios, 5 representantes da sociedade civil, 5 de usuários de recursos hídricos e 2 representantes, então, de comitês de bacia. O Conselho Estadual, próximo, ele foi instituído no ano de 2001, e nós já tivemos, então, até hoje, 31 reuniões, então, estabelecidas, sendo 23 ordinárias e 5 extraordinárias. Próximo. As atribuições, então, o que cabe à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos nesse sistema de gerenciamento então, o estabelecimento de políticas de recursos hídricos e o exercício da presidência do Conselho. E o Águas Paraná, como órgão gestor de recursos hídricos, tem, então, uma série de atribuições que seriam, então, a implementação dessa política e sistema de recursos hídricos, a elaboração e implementação do Plano Estadual de Recursos Hídricos, a outorga e fiscalização do uso de recursos hídricos, o monitoramento desses recursos, sistema de informações dos recursos hídricos, a Secretaria Executiva do Conselho, a gestão do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, controle de erosão, cheias e inundações, a implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos e desenvolvimento de programas de saneamento ambiental. Então, são essas as principais funções do nosso órgão gestor de recursos hídricos, que é o Instituto das Águas do Paraná. Já na próxima, atribuições dos comitês de bacia, nós temos, então, uma série de atribuições dos comitês, a gente elencou exatamente as principais atribuições desses comitês, que são, então, o de aprovar o plano de bacia, aquele plano que vai ter, então, o diagnóstico da sua área de atuação, vão ter todos os programas, projetos e ações que nós queremos que sejam implementadas na área de atuação dos comitês de bacia, e aí também
propor critérios de outorga de uso da água. Então o comitê vai estabelecer quais são as prioridades de uso da água naquela sua área de atuação. Também o enquadramento dos cursos d'água também vão ser aprovados no âmbito dos comitês de bacia. Então o comitê de bacia vai dizer se eu quero uma água enquadrada na classe especial 1, 2, 3 ou 4. É claro que todo mundo gostaria que os rios fossem da melhor qualidade possível, mas dependendo da realidade, a gente vai ter que estar estabelecendo, então, de comum acordo no comitê de bacia, qual o enquadramento possível para aquele curso d'água. Aprovar, então, mecanismos de cobrança e valores a serem cobrados. Então, cada comitê de bacia vai, então, especificar qual o valor que nós vamos estar cobrando do setor de abastecimento público, do setor industrial, de todos os setores usuários de recursos hídricos, e quais vão ser, então, esses mecanismos de cobrança. Eles podem ser a mesma no estado todo, mas eles não precisam ser o mesmo. Cada comitê de bacia pode estar decidindo, então, esses valores e mecanismos de cobrança. E muito importante também, o que vai ser, então, aprovado no comitê de bacia, é o plano de aplicação desses recursos. Então, os recursos que são arrecadados com a cobrança vão ter, então, um plano de aplicação e que o comitê vai estar decidindo aonde que esse recurso vai estar sendo aplicado. Próximo. Então, como eu disse, eu entendo que os comitês de bacia são a instância mais importante, então, desse sistema todo, porque eles são, então, o fórum de decisão de todas das ações a serem implementadas na sua área de abrangência, principalmente com os recursos advindos da cobrança ou outros recursos que sejam alocados, então, nas subcontas do Fundo Estadual de Recursos Hídricos desses comitês de bacia. Então, com representação importante de Estado, município, sociedade civil, usuários de recursos hídricos. Próxima. Então, esse desenho que vocês vão estar vendo na tela é uma reunião, isso é um comitê de bacia. Um comitê de bacia é uma reunião de pessoas, como eu já mencionei, de Estado, município, usuários de recursos hídricos, sociedade civil, que vão estar debruçados sobre as potencialidades e os problemas que existam nessa área de abrangência, nessa bacia hidrográfica, e vão estar, então, decidindo o que deve ser implementado, que ações devem ser implementadas, principalmente com o primeiro milhão, segundo milhão, terceiro milhão arrecadado com a cobrança pelo uso da água. Então, próxima. Como que é composto, então, um comitê de bacia hidrográfica? Um comitê de bacia hidrográfica é composto por, no mínimo, 10 membros titulares e 10 suplentes, e no máximo 40 titulares e suplentes, então compostos por poder público, estadual e municipal, numa proporção de no máximo 40%, usuários de recursos hídricos também numa proporção máxima de 40%, e sociedade civil organizada numa proporção de no mínimo 20%. Então, regionalmente, cada um desses comitês ele foi idealizado, então cada um tem um tamanho e formato regionalmente estabelecido e um número diferenciado de membros. É importante, quando a gente falar de usuários de recursos hídricos, esses tipos de usuários de recursos hídricos seriam para abastecimento de água e diluição de efluentes urbanos, né, os esgotos, a hidroeletricidade, a captação industrial e diluição dos efluentes industriais, o setor agropecuário, irrigação, inclusive piscicultura, navegação, drenagem, lazer, recreação e outros usos não consultivos. Então, esses são os usuários de recursos hídricos estabelecidos na Lei Nacional e na Lei Estadual de Recursos Hídricos. Então, quando a gente estiver falando usuário abastecimento de água, a Sanepar, por exemplo, no sistema de recursos hídricos, ela não entra na fatia poder público, ela entra na fatia usuários de recursos hídricos. Idem a Copel, hidroeletricidade, ela entra no sistema de gerenciamento de recursos hídricos como usuária de recursos hídricos. E sociedade civil, a legislação, então, ela exige que participe minimamente como sociedade civil as organizações não governamentais,
As entidades técnico-profissionais, que podem ser, por exemplo, Associação Brasileira de Recursos Hídricos, Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, OAB, CREA, SENGE, então, as entidades técnico-profissionais que localmente a gente tem a eles presentes. E as entidades de ensino e pesquisa, então, as universidades e outros estabelecimentos de ensino que regionalmente se façam presentes, com atuação na área de recursos hídricos, então esses podem vir a fazer parte dos nossos comitês de bacia. Próximo. E as gerências de bacia, como eu mencionei, as gerências de bacia hidrográfica, elas são o braço executivo de todo esse sistema. Então, o que for decidido no plano de bacia, aprovado pelos comitês, devem ser executado, então, por essas gerências de bacia hidrográfica. Essas gerências, elas também vão ter a função de secretaria executiva dos comitês, então toda a parte de reuniões, atas, pautas de reuniões, etc., são então feitas por essa secretaria executiva, por essas gerências, que vão então estar acompanhando também a elaboração, o encaminhamento desses planos de bacia hidrográfica, acompanhamento da cobrança pelo uso da água, e aí principalmente também na implementação desse plano de bacia, que é a aplicação desses recursos advindos da cobrança ou outros recursos que devam vir a ser aportados a esses comitês de bacia. Próximo. Nossas bacias hidrográficas no estado do Paraná são essas, então o Paraná está dividido em 16 bacias hidrográficas, né, estabelecidas dessa forma pela própria natureza. E próxima. Na seguinte, nós, então, a nível de Conselho Estadual de Recursos Hídricos, nós estabelecemos essas 12 unidades hidrográficas de gerenciamento de recursos hídricos, onde, baseado em uma série de critérios, algumas bacias, então, elas foram divididas, outras agrupadas, e nós temos essas 12 unidades hidrográficas que vão ser, então, a área de atuação dos nossos comitês de bacia. Então, as informações no Plano Estadual de Recursos Hídricos, nos planos de bacia, área de atuação de comitês, tudo vai se dar, então, nessas 12 unidades hidrográficas. Próxima. Os nossos comitês atualmente instalados, então, hoje nós temos 11 comitês de bacia instalados. Os achuriados, os 3 achuriados, são os últimos comitês que foram instalados no estado do Paraná. O comitê do Alto Iguaçu, afluentes do Alto Ribeira, na região na área da região metropolitana de Curitiba, ela deve, então, estar ampliando sua área de atuação no formato daquela unidade hidrográfica, então, faltando muito pouco para que a gente tenha, então, todos os comitês de bacia instalados no nosso estado, então. Agora a gente vai estar falando o estado da arte de cada um dos nossos instrumentos de gestão, como que eles estão implementados no estado do Paraná. Então, nós temos, então, o Plano Estadual de Recursos Hídricos, não, próximo, isso, pode passar adiante. O Plano Estadual de Recursos Hídricos, então, ele foi elaborado em 3 etapas. A primeira etapa de diagnóstico, onde nós temos, então, várias informações, tipo balanço hídrico, as demandas de uso da água, uso do solo, eventos críticos, cheias, estiagens, erosão, a disponibilidade hídrica subterrânea, etc. Então, uma série de informações a nível de diagnóstico. A segunda etapa, então, do Plano Estadual de Recursos Hídricos, que é essa de desenvolvimento. Nós tivemos uma série de encontros públicos pelo estado do Paraná, onde nós levamos, então, programas preliminares que foram propostos nesses eventos públicos, e nós recebemos, então, nas várias regiões em que a gente fez essa apresentação, nós recebemos algumas contribuições de programas, e num terceiro momento, então, nós fizemos uma sistematização dessas propostas com os
programas preliminares, e aí, por último, então, numa consolidação desse plano que foi aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos no ano de 2009. Próximo. Então, só para vocês terem ideia, esse plano ele tem uma série de mapas temáticos, aí está só apenas um dos exemplos, dos vários exemplos de mapas temáticos. Por exemplo, esse seria o de demanda, tipo de demanda que nós temos no estado do Paraná, nas diferentes regiões hidrográficas. Então, por exemplo, em vermelho são as demandas de abastecimento público, em azul as demandas para uso industrial, em verde para uso agrícola. Então, a gente percebe que o tipo de uso pelo estado do Paraná, eles são diferentes, né, de acordo com a região do nosso estado. Então, são vários mapas temáticos que nós temos nesse nosso plano. Próximo. E para vocês terem um entendimento do Plano Estadual de Recursos Hídricos, esse não é para ser um slide legível, é apenas para a gente entender que nós temos uma série de programas e subprogramas estabelecidos no Plano Estadual, com um cronograma de implementação e já com custos associados. Então, esse é o dever de casa do Instituto das Águas do Paraná, junto com outras instituições de governo, para que a gente possa, então, estar, ao longo desse tempo, implementando o nosso Plano Estadual de Recursos Hídricos. Próximo. Nós temos também, esse plano é um plano de recursos hídricos muito extenso, vários volumes, mas a gente elaborou também um resumo executivo desse plano, que está disponível nesse site aguasparaná.pr.gov.br. Ele é um plano com uma linguagem de fácil entendimento, uma série de mapas temáticos, informações muito importantes sobre recursos hídricos, então a gente sugere a consulta do mesmo, nesse site nosso do Instituto das Águas do Paraná. Falando sobre, na próxima, planos de bacia hidrográfica, então, a gestão dos nossos recursos hídricos, ela está num estágio um pouco mais avançado, nesses comitês de bacia que estão colocados em azul. Na região metropolitana de Curitiba, que é o Comitê do Alto Iguaçu, afluentes do Alto Ribeira, a gente já tem, então, o plano de bacia aprovado, o enquadramento aprovado e a cobrança pelo uso da água aprovado. Nos demais, no Tibagi, que é aquela bacia maior, o Jordão, na região de Guarapuava, e o Paraná 3, na região de Cascavel, Foz do Iguaçu, nós temos os planos praticamente finalizados, o enquadramento dos cursos d'água, então, já decidido a nível de comitê de bacia, qual a qualidade de água que nós teremos para cada um dos nossos cursos d'água, também praticamente aprovado, e tudo indica que até o final desse ano, a gente, nesses outros 3, também já tem a cobrança do uso da água implementado. Próximo. Nos outros comitês que aparecem na tela, na região norte do Paraná, em marrom, é o nosso norte pioneiro, Bacia dos Cinzas, Itararé, Paranapanema 1 e 2, ou em rosa, as bacias do Pirapó, Paranapanema 3 e 4, e em verde, Bacia do Baixo Ivaí, Paraná 1. Nessas bacias, nessas unidades hidrográficas, nós iniciamos, então, no mês de maio, a elaboração dos planos de bacias desses comitês, então, na região norte do Paraná. Até o final do ano, na bacia litorânea, esse que consta em lilás na tela, nós deveremos, até o final do ano, então, estar licitando o plano de bacia dessa área de atuação, e os demais em branco, então, a partir do ano de 2015. Próximo. O enquadramento, então, dos cursos d'água, né? O enquadramento pelos comitês de bacia dos nossos rios, em classe especial 1, 2 ou 3. Então, é importante a gente dizer que hoje todos os cursos d'água do Estado, eles já foram enquadrados, já estão enquadrados por resoluções da antiga Surema, do período de 89 a 92, portanto, antes dessa nova legislação de recursos hídricos. Então, nessa nova legislação, esse enquadramento ele passa a ser uma atribuição dos comitês de bacia, portanto,
estão sendo revistos nesse comitê de bacia, como eu já falei, na região metropolitana já aprovados, nos comitês, então, Tibagi, Jordão, Paraná 3, em fase final de aprovação, e nos demais, então, nas demais bacias hidrográficas, os comitês de bacia vão estar decidindo, então, qual a qualidade da água que nós estamos querendo para cada um desses rios. Ele deve, então, ser compatível com o que foi estabelecido nos planos de bacia. E importante dizer, a gente não vai estar enquadrando os rios na qualidade que atualmente eles têm, mas sim no estado que a gente queira que ele venha a ter a curto, médio ou longo prazo, estabelecido dessa forma, então, nos comitês de bacia. Então, os comitês de bacia estabelecem, quanto ao enquadramento dos cursos da água, metas progressivas que devem ser atendidas nos próximos 2, 5, 10, 15, 20 anos, para que a gente atinja, então, esse enquadramento estabelecido no plano de bacia. Próximo. O enquadramento, então, é importante a gente ter esse entendimento. A gente tem esse tripé, então, do enquadramento dos nossos cursos d'água. É o rio que nós temos hoje, é o rio que todo mundo gostaria de que eles fossem, os rios melhores do mundo, limpos, classe especial, classe 1, mas, por outro lado, nesse tripé, é o rio que nós podemos ter. Dependendo da ocupação urbana que a gente venha a ter, dependendo do uso industrial ou outros usos que a gente tenha nessa bacia, então a gente necessariamente deve estar vendo no âmbito do comitê de bacia, deve estar estabelecendo um pacto, então, entre poder público, sociedade civil e usuários de recursos hídricos, qual é o rio que nós podemos ter, e é esse, então, o enquadramento que nós vamos estar aprovando no âmbito do comitê de bacia. Próxima. Bom, os usos de água, eles devem ser, todos os usos de água, quer seja uso de poço, rio, mina, ou um lançamento de um efluente num curso d'água, ele deve necessariamente estar sendo outorgado pelo Instituto das Águas do Paraná. Essa outorga, então, ela tem como objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água, para que a gente tenha noção exata de quais os usos que existem nessas bacias, e também, expedido essa outorga, a gente também está garantindo a esse usuário essa quantidade de água a qual ele foi outorgado. Outorga de captação de água, rio, poço e mina. O estado do Paraná foi o segundo estado a ter isso implementado, então nós temos essa outorga já desde 1990. Outorga de efluentes, portanto, lançamento em rios, nós temos essa outorga desde fevereiro de 2007 e algo em torno de 30 mil outorgas expedidas no estado do Paraná. Próximo. Para vocês terem um entendimento, qual que é a diferença, então, do licenciamento pelo IAP e a outorga pelo Águas Paraná, então o IAP ele estabelece quais os padrões de lançamento dos efluentes após a estação de tratamento de esgoto, de que forma que ele vai ser lançado no rio, e o Águas Paraná estabelece então a quantidade de água necessária, então ela outorga a quantidade de água necessária para que esse efluente, então, após essa zona de mistura, o rio venha a ter aquela qualidade de água estabelecida no enquadramento pelo comitê de bacia, que consta do plano de bacia. Então, essa é a outorga de efluente que o Águas Paraná fornece, então, aos usuários. Próximo. Já a cobrança pelo uso da água, é muito importante que a gente tenha o entendimento de que os recursos oriundos da cobrança pelo uso da água, eles são revertidos nas próprias bacias hidrográficas, na área de atuação do comitê onde for, então, feita essa cobrança pelo uso da água. É um recurso que está sendo alocado ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos na subconta de cada comitê de bacia. Então, cabe única e exclusivamente ao comitê de bacia decidir onde vai ser aplicado esse recurso da cobrança. Sendo que na lei nacional e estadual fica estabelecido que 92,5% são, então, alocados para ações e obras previstas nesses planos de bacia,
e 7,5% no custo administrativo do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Então, como eu já tinha falado para vocês, hoje nós temos a cobrança aprovada unicamente no Comitê das Bacias do Alto Iguaçu, afluentes do Alto Ribeira, na região metropolitana de Curitiba, mas até o final do ano já teremos mais 3 comitês com a cobrança aprovada pelos comitês de bacia. Próxima. O último, então, o último instrumento de gestão então, o Sistema de Informações de Recursos Hídricos, pode passar, que serve, então, de apoio à tomada de decisão do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, do Águas Paraná, das nossas gerências. Então, nós temos aqui, então, um cadastro dos usuários de recursos hídricos, sistema com todas as informações hidrológicas, quer seja chuva, vazões, qualidade de água, outorga, os poços, mapas temáticos, e uma série de programas também que fornecem cálculos de disponibilidade hídrica, etc. Então, essa é a arquitetura do nosso sistema de informações, em que esse, na verdade, a gente entende que é o coração do nosso Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, porque é baseado nele que nós podemos, então, fazer a nossa gestão dos recursos hídricos. Próxima. Então, todas as informações que a gente tem passado aqui para vocês, eles constam, então, desse site aqui, do site do aguasparaná.pr.gov.br, onde nós temos todas as informações, quer seja dos comitês de bacia, dos conselhos, todos os o nosso plano estadual de recursos hídricos, os planos de bacia elaborados em elaboração, dados sobre quantidade e qualidade de água, então todas as informações de gestão de recursos hídricos, e também na SEMA nós temos informações sobre o Conselho Estadual de Recursos Hídricos e demais informações afins, então, dessa gestão. Na sequência, próxima. Nós temos, então, também nesse site, para conhecimento de vocês, publicações sobre cada uma de nossas bacias hidrográficas, né? Então, um breve resumo da quantidade, qualidade e gestão dos recursos hídricos nessas bacias. E, na última reunião do Conselho, na penúltima reunião do Conselho, 23ª reunião ordinária, nós também, junto com a presença do vice-governador e secretário de Educação, nós tivemos o lançamento também desse livro, O Paraná e Suas Águas. É um livro que está sendo concluído agora, e a distribuição desse livro vai estar, então, sendo feito pela própria Secretaria de Estado da Educação nos próximos momentos, então. É o que eu tinha para falar para vocês, eu fico à disposição no meu e-mail, mariana.aguasparaná.pr.gov.br, e à disposição para perguntas que vocês possam eventualmente ter. Temos algumas perguntas aqui. Então, o Pablo, que é de Geografia, pergunta o seguinte: a nova política estadual de educação ambiental prevê a criação de coletivos estudantis de bacias hidrográficas. De que forma estes atuarão na gestão das bacias? Eu gostaria que você me repetisse a pergunta. A nova política estadual de educação ambiental prevê a criação de coletivos estudantis de bacia hidrográfica. De que forma estes coletivos atuarão na gestão das bacias? Porque na gestão das bacias hidrográficas, especialmente nos comitês de bacia, está previsto, sim, de que haja participação de instituições de ensino e pesquisa. Na verdade, eu acho que cabe assim, essas instituições de ensino e pesquisa devem, então, que estão representadas nos comitês de bacia, devem estar levando para o comitê de bacia os anseios desses comitês implementados a nível da Secretaria de Educação. Então, é sempre importante a gente dizer que
Alguém que participe de um comitê de bacia, representando, por exemplo, uma ONG, não deve estar representando a sua própria pessoa, mas como todo aquele segmento. Instituições de ensino e pesquisa da mesma forma. Então, as instituições que estiverem representadas, quer seja no Conselho Estadual de Recursos Hídricos ou nos comitês de bacia, devem estar trazendo, então, para essas instâncias, os anseios daquele segmento. Então, dessa forma que eu entendo a participação. Isso, tem a pergunta da Ana Paula, você já comentou um pouco, mas eu vou ler mesmo assim, de repente tem alguma outra coisa. A Ana Paula de São José dos Pinhais pergunta: como você vê a educação ambiental no processo da gestão de recursos hídricos? Eu acho que isso é uma questão absolutamente importante. Nós estamos, nesse momento, nós, Águas Paraná e Secretaria de Estado do Meio Ambiente, promovendo também alguns cursos, agora na sequência, de capacitação exatamente nessa questão de gestão de recursos hídricos. Num primeiro momento, a gente está estabelecendo isso com alguns segmentos que seriam sociedade civil, prefeituras, Ministério Público, usuários de recursos hídricos, mas que a gente deve, com certeza, estar ampliando essa nossa capacitação e mobilização e educação para os diversos segmentos da sociedade. Essa é uma meta que a gente fortemente tem no nosso instituto para os próximos anos. O Leonor de Londrina diz o seguinte: os recursos provenientes das multas compensatórias e da cobrança pelo uso da água podem ser utilizados em ações de educação ambiental nas escolas inseridas nessas bacias? Os recursos da cobrança pelo uso da água, não as multas não, essas ficam à parte. A cobrança pelo uso da água, esse recurso ele é alocado, como eu já falei, é um recurso alocado na subconta daquele comitê de bacia onde foi feita a cobrança pelo uso da água. Onde que esse recurso é destinado? Da forma estabelecida no plano de bacia, nas ações que aquele comitê entenda que seja prioridade. Então, pode ser nas ações de educação ambiental, pode ser em obras, pode ser em qualquer ação que seja prioritária naquela bacia. Então, isso cabe ser estabelecido pelos membros desse comitê e aprovado no plano. Pode sim, com certeza, ser em educação. No momento não temos mais perguntas, mas nós publicamos durante a nossa escola interativa 3 enquetes. Eu vou ler então o resultado dessas enquetes. A primeira que a gente perguntou foi o seguinte: qual ação, na sua opinião, poderia contribuir para evitar a falta de água potável nos ambientes urbanos? As opções eram: melhor gerenciamento dos recursos hídricos, atuação dos comitês de bacia hidrográfica e educação ambiental visando ecoeficiência dos recursos hídricos. E elas ficaram empatadas, todas com 33%. A outra enquete que a gente teve foi sobre os recursos hídricos. Gostaria de saber mais sobre o quê? Né? O que o pessoal tem mais interesse. E ganhou que o maior interesse que eles gostariam mais de saber sobre as bacias hidrográficas paranaenses. Também as opções eram eficiência das companhias de abastecimento e projetos exitosos na área de gestão de recursos hídricos. A última enquete foi sobre como o pessoal reduz o consumo de água no cotidiano. E aí, das nossas 4 opções, só 2 receberam votos, que foi a clássica fechar a torneira, ou escovar os dentes, e utilizar baldes e vassoura ao invés de mangueira. Ninguém votou em tomar banhos mais curtos, nem reutilizar a água da chuva. Banho mais curto, realmente, com esse inverno, principalmente daqui em Curitiba, fica difícil, mas é importante. E reutilizar a água da chuva, daí é uma questão um pouco mais complexa, que você tem que ter, de repente, todo um sistema para isso, né? Perfeitamente. Eu entendo que a questão como é que eu digo, do uso mais eficiente dos nossos recursos hídricos, é importante todas as questões que foram levantadas, inclusive eu entendo que a duração do banho também, por mais que a gente esteja numa região bastante fria, é muito importante também, porque é um dos maiores gastos que a gente tem, exatamente na questão dos banhos, na questão das nossas descargas, etc. Então, é um consumo bastante elevado esse uso. Uma última pergunta que chegou aqui, então, para a gente poder encerrar. Da Eliane: como articular as políticas de recursos hídricos e a Lei 17.505 de 2013? Lei 17.500... A Eliane não colocou. É a lei estadual?
a Lei Estadual de Educação Ambiental. Como articular essas duas questões? Eu acho exatamente que, a nível de conselho estadual, a gente deve estar estabelecendo de que forma que a gente vai estar fazendo essa articulação. Essa articulação ela deve ser feita não só com a Secretaria de Educação. Eu acho que todas as articulações a nível de Estado, quando a gente falar de gestão de recursos hídricos, veja, agora na sequência a gente também vai estar elaborando o Plano Estadual de Saneamento, e a gente também tem que estar articulando ele com o Plano Estadual de Recursos Hídricos. A questão da educação, nós também temos que estar articulando, nós, órgão gestor de recursos hídricos, com a Secretaria de Educação. Então, todas essas questões devem ser dadas de uma forma bastante articulada, e aí é uma questão da gente estar estabelecendo isso junto às secretarias de Estado, né? Nossa SEMA e a de Educação. Nós já, nessa parte de educação, como eu coloquei, a gente já está lançando esse livro, Paraná e Suas Águas, e não é a minha área de atuação, mas me foi colocado que aí já vão estar sendo estabelecidos cursos de capacitação até referente a esse livro que está sendo lançado, Paraná e Suas Águas. Então, vai ser uma questão conjunta, nós, Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Secretaria de Educação. Eu já estava encerrando, mas chegou mais uma, a gente vai fazer, então, porque a participação de todo mundo é super importante, né? O Pablo, de novo, estão perguntando. O Estado está realizando o zoneamento ecológico econômico, onde não se viu muita ênfase nas bacias hidrográficas, sendo que estas são consideradas unidades territoriais de gestão. Me parece que estabelecendo a partir de outros elementos a lógica de gestão tem outra ênfase, não? Eu, particularmente, não participei do zoneamento ecológico econômico, mas, inicialmente, havia, sim, um entendimento de que houvesse, que esse zoneamento fosse feito por bacia hidrográfica, mas depois, como eu digo, eu não acompanhei esse zoneamento, mas parece que ele foi feito por paisagens, unidades de paisagem, e, desculpa, Pablo, mas eu não participei desse processo, então não poderia te responder. Ok, então podemos encerrar? Sim. Muito obrigada a todos pela presença, muito obrigada, Mariana, por estar aqui conosco. Hoje foi, então, a nossa terceira das nossas palestras, desse ciclo de palestras da Semana do Meio Ambiente. Voltamos ainda amanhã e na sexta-feira, às 10 da manhã. Se você perdeu alguma ou deseja rever, pode entrar na página da Escola Interativa, ali no portal Dia de Educação. Clicando no ícone Escola Interativa, você tem acesso a essas palestras e todas as palestras que a gente faz aqui na Escola Interativa. Se você tem alguma sugestão de tema que você deseja ver aqui em alguma palestra na nossa escola, mande e-mail para a gente no escolainterativa@ceed.pr.gov.br. Muito obrigada a todos e até mais.